Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e o tema dessa nossa videoaula é sinais vitais. Os sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. São eles: pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Então, quando nós queremos avaliar se a função corporal ou a função sistêmica ou orgânica está adequada, está dentro dos limites da normalidade, ou verificar se há algum indício de alteração de função corporal, é através da avaliação dos sinais vitais que nós conseguimos isso, não é? Os sinais vitais típicos são pulso, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e temperatura. Nesta videoaula, vamos falar um pouquinho de cada um desses e eu vou demonstrar a realização do exame de alguns desses sinais vitais. O primeiro que nós falaremos é a respeito do pulso, né? O pulso é o nome que se dá à pequena dilatação sensível das artérias produzidas pela corrente circulatória. Então, sempre que nós formos avaliar o pulso, nós devemos avaliá-lo em uma artéria. Tudo bem? O sangue ele sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, provocando oscilações rítmicas em toda a extensão da parede arterial. Então, essa é a justificativa fisiológica para que o pulso seja aferido em uma artéria, né? Como o sangue sai sob alta pressão do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e da artéria aorta para todos os seus ramos, daí a explicação de que nós devemos aferir o pulso arterial. Alguns locais que a gente pode aferir, né? Sempre a gente pode aferir o pulso em qualquer artéria superficial, tem outras que eu não citei aqui, mas o mais comum da gente aferir é na artéria radial, que é a mais comum de todas, a artéria carótida, a artéria femoral, a artéria braquial, poplítea e a artéria pediosa, que fica no dorso do pé. São todas artérias bastante superficiais, de fácil palpação. Aqui nós estamos vendo uma imagem da aferição da artéria carótida, aqui do pulso radial, que é, sem sombra de dúvida, o mais comum, né? A gente quase sempre afere diretamente do pulso radial. Aqui da artéria pediosa. Temos aqui o pulso da artéria femoral. Aqui da artéria braquial. E o pulso da artéria braquial é o mesmo utilizado para se aferir a pressão arterial, que nós vamos ver ainda nesta videoaula. E aqui o pulso da artéria poplítea. Ok? Aqui uma imagem, é uma ilustração das artérias que podem ser aferidas, né? Entre elas, eu não falei a temporal superficial, a artéria ulnar, a dorsal já falei, a tibial posterior eu não citei, mas são todas artérias que podem ser aferidas. Qualquer artéria superficial pode ser aferida do seu pulso. A gente considera normal frequência cardíaca fisiológica em recém-nascidos entre 125 e 130 batimentos por minuto, crianças de 120 a 125 batimentos por minuto, mulheres de 65 a 80 batimentos por minuto e homem de 60 a 70 batimentos por minuto. Veja bem, algumas bibliografias consideram homens até 80, até 90, há uma discrepância na bibliografia. Então a gente pode considerar normal para homens de 60 até 90 batimentos por minuto. Tudo bem? Quais são os fatores que alteram o pulso, né? Os fatores fisiológicos são emoção, digestão, banho frio e exercícios físicos. Todos esses, como não são considerados patológicos, são consideradas respostas fisiológicas, aceleram o pulso cardíaco, né? Quando nós estamos sob forte emoção, há uma aceleração da frequência cardíaca. Quando nós estamos durante o momento da digestão, da mesma forma, porque o fluxo sanguíneo vai ser revertido
para o trato gastrointestinal, para que possam ser absorvidos os nutrientes advindos da nossa alimentação, né? O banho frio ou qualquer contato com água fria tende a acelerar o pulso, na medida em que há uma necessidade de aquecimento da temperatura corporal, né? A circulação sanguínea vai aumentar para manter a temperatura corporal dentro dos valores considerados normais. Também os exercícios físicos aceleram. Quando a gente faz exercício físico, aumenta a necessidade de oxigênio nos músculos, consequentemente o sistema cardiocirculatório e respiratório recebem impulsos de aceleração, então o pulso fica acelerado. Algumas drogas, algumas medicações, como por exemplo os beta-bloqueadores, que são muito utilizados para o tratamento e controle da pressão arterial, eles diminuem a frequência cardíaca em até 10% do seu batimento fisiológico, ok? E fatores patológicos, como por exemplo febres e doenças agudas, tendem a acelerar o fluxo. E estado de choque, né, o choque cardiogênico ou mesmo choque emocional, tende a diminuir a frequência do pulso. Como que a gente avalia? Quais são os critérios que nós avaliamos? O primeiro critério a ser avaliado no pulso é a regularidade. Na regularidade a gente vai classificar o pulso em rítmico e arrítmico. Rítmico é quando ele bate com regularidade. E aí eu gosto sempre de deixar claro para os meus alunos, e vou deixar para vocês também, que o ritmo ele pode ser acelerado, lento ou normal, mas ele continua rítmico. Então você tem, por exemplo, uma música lenta tem um ritmo lento, uma música de festa tem um ritmo mais acelerado, mas o ritmo, a gente pode ter um ritmo normal com frequência alterada. Então não confundam ritmo com frequência, tá? Arrítmico é quando o pulso não tem regularidade. Então eu costumo usar um exemplo assim, olha, por exemplo, o rítmico é tum, 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 no mesmo compasso. Arrítmico seria tum, 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 quer dizer, fora de compasso, né? Então, pulso rítmico e arrítmico. A gente pode ter pulsos arrítmicos normais, na frequência cardíaca normal, a gente pode ter pulsos arrítmicos numa frequência cardíaca acelerada, numa frequência cardíaca diminuída. Mas o que a gente está avaliando quanto ao ritmo é o compasso, é a regularidade. Então, na regularidade, a gente classifica o pulso em rítmico e arrítmico. Classificamos o pulso quanto aos seus tipos em bradisfígmico, que é um pulso lento, taquisfígmico, que é acelerado, ou dicrótico, quando a gente tem a impressão de 2 batimentos simultâneos. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um pulso bradisfígmico e rítmico, ou bradisfígmico e arrítmico, taquisfígmico e rítmico, taquisfígmico e arrítmico, ok? E quanto ao volume, a gente classifica o pulso em cheio e filiforme. Pulso cheio é aquele pulso facilmente palpável, então isso é um pulso cheio, que a gente sente bem tranquilamente. O pulso filiforme é quando fala assim, o pulso dele está fino, está difícil de perceber. Então a gente classifica quanto ao volume em cheio e filiforme. Alguns termos que a gente usa para aferição do pulso. Normocárdia ou normocárdico é a frequência normal. Então o indivíduo que está dentro da sua classificação, dentro da sua faixa etária e sexo, para os valores considerados normais. Bradicárdico ou bradicárdia ou bradicardia, frequência abaixo do normal. Bradisfigmia é um pulso fino e bradicárdico. Taquicardia é uma frequência cardíaca acima do normal. E taquisfigmia é um pulso fino e taquicárdico. Então esses são alguns termos comuns que a gente usa na aferição do pulso. Eu vou demonstrar a técnica de aferição do pulso para vocês, mas antes disso, em tese, como é que a gente afere o pulso? Primeiro, sempre que você for manipular um paciente, tomar contato de um paciente, lave suas mãos, tanto antes quanto depois. Explique o procedimento ao paciente, coloque o paciente de preferência deitado ou sentado, desde que o braço esteja apoiado, e a palma da mão
voltada para cima, pessoal. Aqui está escrito para baixo, corrijam um erro aí, voltada para cima. Coloque as polpas dos 3 dedos médios sobre o local escolhido. Você usar 3 ou 2 dedos, os dois, o segundo e o terceiro, ou segundo, terceiro e quarto dedos, tanto faz. Quanto maior o número, você só não pode usar o dedo polegar e o quinto dedo. O dedo polegar é o primeiro dedo e nem o quinto dedo, que é o menor de todos. Tá? Os 3 dedos do meio, os dedos de número 2, 3 e 4, podem ser utilizados para a aferição. Pressione suavemente até localizar os batimentos, sinta o pulso, classifique quanto ao ritmo, tipo e volume, inicie a contagem dos batimentos. A contagem ela deve ser realizada durante 60 segundos, não menos do que isso. Por quê? Se você conta 20 segundos, existe a possibilidade de você não perceber uma alteração que estaria presente em 60 segundos. Então é importante que nós contemos o pulso por 60 segundos. Nada de preguiça, nada de contar 10 segundos e multiplicar por 6, 15 segundos e multiplicar por 4. Conte por 60 segundos. Avalie frequência, tensão, volume e ritmo. Lave as mãos, registre e anote as anormalidades. Posteriormente a isso, assine o que você registrou. Algumas observações importantes, logo em seguida nós vamos passar a técnica para vocês. Evite verificar o pulso em membros afetados de pacientes com lesões neurológicas ou vasculares. Né? É possível que esse pulso esteja alterado, a temperatura da pele pode estar mais fria e isso dificulta bastante a aferição. Não verifique o pulso em membro com fístula arteriovenosa, pacientes que fazem controle ou tratamento com hemodiálise, né? Não aferir o pulso nem a pressão arterial neste membro. Nunca usar o dedo polegar na verificação, porque o polegar tem uma artéria bastante superficial e o pulso da sua própria artéria pode te confundir na leitura do pulso do paciente. Suas mãos nunca podem estar frias, tá? Isso causa uma vasoconstrição no local inicial e pode atrapalhar a sua verificação. Em caso de dúvidas, repita a contagem até que você tenha certeza e não faça pressão forte sobre a artéria, pois pode impedir que você sinta o batimento do pulso. Ok? Essas são algumas observações importantes e agora fique atento ao vídeo de demonstração da aferição. Então agora nós vamos avaliar os sinais vitais, especificamente o pulso. O local mais comum de nós aferirmos o pulso é o pulso da artéria radial. Como a gente fala pulso da artéria radial, é porque ele está passando próximo ao rádio, que é o osso do antebraço. Então, se você estiver procurando o pulso radial do lado de cá, você não vai encontrar. O pulso radial ele é paralelo ao rádio. Como é que a gente mede? Você pode, por exemplo, seguir pelo polegar e na primeira fossa que encontrar, aprofundar os dedos. Se você aprofundar exageradamente o seu dedo, você vai impedir o fluxo, você perde o fluxo. Se você aprofundar pouco o seu dedo, você não tem a percepção do movimento oscilatório da artéria. Então aprofunda e mantém. A forma correta de se contar a frequência através do pulso é contar durante 1 minuto quantas vezes você sente o pulsar. Não pode contar 20 segundos e multiplicar, contar 10 segundos e multiplicar. Por quê? Principalmente na avaliação do pulso, nós vamos avaliar, por exemplo, o ritmo. E às vezes, se você pega 20 segundos, você não percebe uma alteração de ritmo que você perceberia em 1 minuto. Então é importante aferir o pulso durante 1 minuto. Além do pulso radial, nós podemos aferir o pulso braquial, que é o mesmo pulso que a gente afere para utilizar, para conseguir a aferição da pressão arterial. Tudo bem? O pulso braquial. Podemos também o pulso carotídeo, linha média do pescoço, desviado para a lateral. Podemos fazer também o pulso da artéria femoral ou inguinal. Então, é um pulso profundo, eu sinto o pulsar dessa artéria na região inguinal. Podemos fazer o pulso da artéria poplítea. Então, eu posiciono as minhas mãos na fossa posterior do joelho, na fossa poplítea, e localizo o pulso. Olha, senti. Ok?
Posso fazer também o pulso da artéria pediosa, em que eu venho na linha média do pé e localizo o pulso. Por que é importante nós sabermos a aferição do pulso em várias regiões diferentes? Para a gente avaliar a condição circulatória de várias regiões corporais diferentes. Certinho? Ok, pessoal? Sim, querido professor. O próximo sinal vital que estudaremos é a frequência respiratória. Frequência respiratória é definida como o número de ciclos respiratórios que acontece dentro de 1 minuto. Ou seja, nós vamos contar o número de inspiração e expiração dentro de 1 minuto. Para cada ins e ex, nós contaremos 1. Então, ins, ex 1, ins, ex 2 e assim sucessivamente, contando o número de repetições dentro de 1 minuto. Tá? Não podemos, assim como o pulso, diminuir esse tempo para 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos e depois fazer as respectivas multiplicações. Precisa que seja ferido por 1 minuto. Ok? O que nós vamos avaliar? Vamos avaliar a profundidade e a amplitude, o ritmo e a frequência. A profundidade e a amplitude, nós vamos avaliar o esforço que o paciente está fazendo para inspirar. Ela é classificada como normal, superficial ou profunda. Na respiração superficial e profunda é indício de algum tipo de patologia, a não ser que o paciente esteja realizando alguma atividade que essa seja uma reação fisiológica. Por exemplo, quando a gente dorme, é possível que nós tenhamos uma respiração superficial. Ou após uma atividade física, é possível que nós tenhamos uma respiração mais profunda. À exceção dos casos em que a fisiologia explique tal comportamento, sempre que o paciente tiver uma respiração superficial ou profunda, desconfie que há algum transtorno respiratório. O ritmo respiratório, assim como no ritmo cardíaco, nós vamos avaliar a regularidade dos ciclos. Pode ser normal ou dispneico. O ritmo respiratório normal é considerado 1 tempo para ins e 2 tempos para ex. Na verdade, esses 2 tempos para ex a gente arredonda. É 1, qualquer coisa, mas 2 tempos para ex e 1 tempo para ins. E a gente avalia também a frequência, né? Nós consideramos eupneico os bebês que têm respiração entre 35 a 50 incursões respiratórias por minuto, crianças menores de 1 ano com 30 incursões respiratórias por minuto, de 1 a 2 anos de 25 a 30, de 2 a 8 anos de 20 a 25, de 8 a 12 anos de 18 a 20, de 12 anos até a vida adulta de 16 a 20. Os atletas, por terem um condicionamento cardiorrespiratório mais avançado, mais aperfeiçoado, tendem a ter uma frequência fisiológica mais baixa, de 6 a 10 incursões respiratórias por minuto. A gente considera bradipneia, valores abaixo do normal para a faixa etária, e taquipneia, valores acima do normal para a faixa etária. Como é que a gente afere? Paciente sentado ou deitado, colocamos a mão sobre o abdômen do paciente e contamos o número de ciclos. Ins e ex conta 1, ins e ex conta 2. Agora, é importante que o paciente não perceba a nossa intenção. Por quê? Porque se ele perceber, ele vai começar a controlar o ritmo e a frequência respiratória. E nós vamos perder o valor de aferição dela. Porque a respiração vai deixar de ser automática para ser uma respiração voluntária. Ok? Então a gente precisa, entre aspas, enganar o nosso paciente quanto ao nosso procedimento. Após 1 minuto completo, anota-se a frequência, ritmo, respiração e a profundidade. Então, prestem atenção que eu vou demonstrar a aferição da frequência respiratória para vocês no vídeo a seguir. Então agora nós avaliaremos a frequência respiratória. Primeira coisa para a gente poder avaliar a frequência respiratória é saber que o paciente não pode perceber que nós estamos avaliando a frequência respiratória. Por que ele não pode perceber? A partir do momento em que ele percebe que estamos avaliando a sua frequência respiratória, ela deixa de ser automática, autonômica e passa a ser voluntária. Então ele vai controlar o ritmo, ele vai controlar a frequência, não é o que a gente quer.
Nós queremos ver como está a frequência e o ritmo respiratório do paciente. Tudo bem? Olha só. Primeiro eu posso observar qual que é o predomínio respiratório dele. Se é torácico, se é abdominal ou se é misto. É misto quando nenhum dos dois predomina. Os dois elevam da mesma forma. E eu vou observar quantas vezes há a dilatação e a diminuição do abdômen, do tórax ou de ambos dentro de 1 minuto. Então eu observo. Começo a contar 1 minuto e conto. Subiu e desceu é ins e ex. Conto 1. Subiu e desceu 2. Subiu e desceu 3. No adulto, o normal é em torno de 16 a 20 respirações por minuto. Se estiver acelerado, além, a gente chama que ele está taquipneico. Se estiver aquém, se estiver abaixo, bradipneico. Tá? A gente pode observar a amplitude do movimento também. Quando a gente respira com amplitude maior, mais profundamente, o movimento da caixa torácica do abdômen tende a ser ampliado. O contrário também é verdadeiro. Se o paciente respira mais superficialmente falando, ele vai ter um movimento, uma amplitude da caixa torácica mais baixa. Então a gente classifica a frequência, não só a frequência, mas a amplitude e também o ritmo respiratório. O ritmo respiratório fisiológico é 1 para 2. 1 tempo de ins para 2 tempos de ex. Qualquer alteração desse ritmo, a gente chama de dispneia. Então a gente observa o movimento, olha, subiu, desceu, ponto 1. É claro que ele está fazendo voluntário, porque ele está sabendo que nós estamos avaliando. Mas se o paciente não soubesse, se eu estivesse, por exemplo, avaliando o pulso, e fingindo avaliar o pulso, eu contaria, subiu, desceu, 1. Subiu, desceu, 2. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Falaremos agora a respeito da pressão arterial, que é convencionalmente anotada como PA, né? Pressão arterial. É a pressão arterial, pessoal, que mantém o sangue circulando no sistema cardiocirculatório. Por quê? Porque o sangue ele vai se manter em movimento, ele sai do coração pela força de ejeção do ventrículo esquerdo e ele vai se manter em movimento porque durante todo o trajeto ele tem diferentes níveis de pressão arterial. E aí, se o sangue, por exemplo, saísse de um vaso no calibre da artéria aorta e fosse até o fim, até retornar ao coração no mesmo calibre, a pressão cairia muito e aí aconteceria o quê? O sangue ficaria extasiado, ficaria parado. Então é a diferença de pressão de cada vaso sanguíneo que faz com que o sangue continue circulando. A pressão arterial é o produto da força com que o sangue sai do coração, chamado força de ejeção, com a resistência vascular, com o quanto o vaso está, ele resiste ou cede àquele volume. Então, vasos mais constritos, com um diâmetro menor, tendem a ter uma maior resistência. Vasos mais dilatados, com diâmetro maior, tendem a ter menor resistência. Então, é o produto da força com que o sangue sai do coração com a resistência dos vasos. Ela é descrita com a unidade de milímetros de mercúrio e anotada em pressão sistólica, depois a pressão diastólica. Então, 120 por 80. 120 é a pressão sistólica, 80 a pressão diastólica. Comumente, costumou-se acortar o zero dos dois, né, da sistólica e diastólica. Fala-se 12 por 8, mas o correto é anotar 120 por 80 milímetros de mercúrio. Aqui tem uma relação dos valores que a gente considera normais. Veja só, essa fonte aqui é para valores considerados normais médios. Não há um critério de classificação bem detalhado. A gente fala sobre isso na aula específica sobre hipertensão arterial. Mas a princípio, 85 por 60 é a pressão média normal de indivíduos de 4 anos de idade. Aos 6, 95 por 62. Aos 10, 100 por 65, aos 12, 108 por 67, aos 16, 118 por 75, no adulto, 120 por 80, e em idosos, a gente aceita de 140 a 160 e de 90 a 100 como considerado normal. Como é que a gente faz? Como é que procede a aferição da pressão arterial?
Primeiro, é importante que nós façamos a medida da circunferência do braço do paciente para poder utilizar o manguito, né, adequado do esfigmomanômetro, que é o equipamento que vai ser utilizado para aferir a pressão. Tem os pediátricos, tem os adultos e tem para os obesos. Tá? Selecionar o manguito do tamanho adequado ao braço, colocar o manguito sem folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 centímetros. Aí no manguito tem uma marcação, tem uma seta, e essa seta ela deve estar apontada à artéria braquial. Estima-se o nível de pressão arterial sistólica. Como é que a gente faz essa estimação? Você coloca o manguito, palpa, pega o pulso radial e vai insuflando o manguito lentamente. Quando você parar de sentir o pulso radial, você deve observar qual que foi o marcador lá no manômetro. Quanto que está marcando lá na pressão. Essa é aproximadamente a pressão sistólica. Então a gente vai insuflar de 20 a 30 milímetros além do nível estimado. Ok? Então é assim que a gente estima a pressão arterial. Depois a gente procede à deflação lentamente. Aí, eu vou soltar todo o ar depois que eu estimei. Vou aguardar alguns segundos. Depois eu vou insuflar de 20 a 30 milímetros além do valor estimado. Começo a soltar, a proceder à deflação lenta em torno de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. E observo, ausculto com atenção. O primeiro som, que é seguido de batidas regulares e depois aumenta a velocidade, é a pressão sistólica, é o primeiro som. A pressão diastólica é o momento do desaparecimento do som. Então, quando desaparecer o som, quando você parar de sentir o som, você vai continuar auscultando por 20 a 30 milímetros para ter certeza se realmente parou e solte completamente o ar. Se você continuar auscultando os batimentos até o nível 0, você vai anotar assim, olha, vai colocar a pressão diastólica, a pressão sistólica quando começou, a pressão diastólica quando o som ficou abafado e depois vai colocar /0. Então você vai colocar, vamos supor, 100, digamos, 100 por 40 por 0. Ok? Quando você anota assim, quem lê e sabe, entende que você auscultou o som até chegar no 0. Espera-se de 1 a 2 minutos para fazer novas aferições. Informe os valores da pressão arterial obtida para o paciente e anote os valores e o membro em que a pressão foi aferida. Ok? Aqui tem uma ilustração do procedimento. Observe que há uma seta que está bem alinhada à artéria braquial. Ok? Fiquem atentos que eu vou passar um vídeo de demonstração da aferição, um vídeo de demonstração da técnica de aferição. Agora nós vamos aferir um outro sinal vital muito importante, que é a pressão arterial. Para nós aferirmos a pressão arterial, nós precisamos do esfigmomanômetro e precisamos do estetoscópio. O esfigmomanômetro nós vamos posicionar no braço do paciente, 2 dedos acima da fossa cubital. Eu posiciono de forma que essa marcação, essa seta, fique alinhada à artéria braquial. O esfigmo ele deve ficar firme ao braço, mas não deve comprimir inicialmente esse braço. Localizo o pulso da artéria braquial e posiciono o estetoscópio sobre o local do pulso. Fecho a pera, insuflo até em torno de 200 a 220 milímetros e retorno lentamente, abro lentamente.
O primeiro som audível marca a pressão sistólica. E o último som audível marca a pressão diastólica. Ok? O último dos sinais vitais que estudaremos nesta videoaula é a temperatura. Ela pode ser medida através do uso de um termômetro em várias regiões do corpo. Por exemplo, boca, no reto, na orelha e na axila. A mais comum, a aferição mais comum, rotineira, que a gente faz até mesmo em casa, é a medida axilar, né? Ela é utilizada, ela deve ser medida através de um termômetro. Esse termômetro ele pode ser tanto analógico quanto digital e ele deve ser higienizado cada vez que se usa. Tudo bem? Então, álcool para desinfecção ou qualquer produto utilizado lá no ambiente hospitalar. Utilizou, desinfete, utilize de novo, desinfete e assim sucessivamente. Ok? Se tem o hábito de utilizar para fazer medida retal, o ideal é que não utilize em outra área do corpo, mesmo higienizado. Tudo bem? Quais são as temperaturas de acordo com o local em média? Tá? A gente vê que a diferença é pouca, de 1 grau ou meio grau em alguns casos, né? A temperatura normalmente da boca, a temperatura considerada normal é de 37 graus, do reto 37 graus e meio, orelha 37 graus e meio, na axila entre 36 e 37 graus. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de termômetros. O termômetro analógico, que é feito a medida através dessa coluna de mercúrio, que vai subindo até a temperatura que o paciente se encontra. O termômetro digital, e esse é um termômetro digital para a aferição na orelha. Tudo bem, pessoal? Então, assim a gente finaliza esta videoaula. Eu espero que ela tenha sido útil para vocês. Tem muito mais para você estudar a respeito de sinais vitais. Isso foi só uma breve passada na importância dos sinais vitais. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção e o carinho de sempre com o meu trabalho. E eu estou à disposição de vocês através dos contatos que estão aí divulgados. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.